se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O espírito do caminhoneiro. A estrada estava deserta, coberta por uma neblina espessa que parecia brotar do próprio asfalto. Os faróis do caminhão iluminavam apenas alguns metros à frente, engolidos rapidamente pela bruma. Jonas, caminhoneiro há 20 anos, sentia um arrepio incomum subindo pela espinha. Ele não era homem de medo fácil, mas algo naquela rota o incomodava profundamente. Era a primeira vez que ele cruzava a antiga rodovia BR-303 desde o acidente que tirara a vida de seu amigo e colega, Vidal. O caminhão de Vidal tombou em uma curva fechada, onde dizem que as leis da física não se comportam como deveriam. Desde então, ninguém mais dirigia por lá à noite. Exceto Jonas, teimoso como sempre, decidido a encurtar caminho. O rádio chiava com uma interferência persistente. Mesmo mudando de frequência, o ruído voltava, como se algo ali quisesse se comunicar. Quando finalmente desligou o aparelho, escutou o som distinto de uma buzina ao longe, longa, aguda, desesperada. Mas não havia luz alguma vindo no sentido oposto. Jonas forçou os olhos para além da neblina. Sentia-se observado, como se algo seguisse à distância. A cada quilômetro, a sensação aumentava, trazendo com ela um cheiro de diesel queimado e carne queimada. Ele passou a olhar pelo retrovisor constantemente, mas nada via além do breu. Ao passar pela curva onde Vidal morrera, o motor engasgou. O caminhão perdeu força e parou, engasgado como se algo o impedisse de continuar. Jonas tentou religar, mas o painel piscava freneticamente, os ponteiros girando em círculos sem sentido. Então, uma sombra cruzou por trás do caminhão. Ele desceu com a lanterna tremendo na mão. Caminhou até a traseira, mas não viu nada além da escuridão ondulante. Foi quando ouviu a voz. Baixa. Rouca. Familiar. Jonas, me ajuda, veio de dentro da carroceria. O coração dele parou por um segundo. Ele não carregava nada ali. Estava vazia. Com um nó no estômago, Jonas abriu a porta da carroceria. Nada. Apenas o eco da própria respiração e o som distante de uma buzina, desta vez mais próxima. O vento soprou forte, e a neblina girou ao redor dele, como se quisesse prendê-lo ali. Sem saber por quê, ele murmurou: Vidal. E a resposta veio, não com palavras, mas com uma rajada de frio tão intensa que suas mãos congelaram no lugar. O espírito do caminhoneiro morto ainda rondava a estrada. E agora sabia que Jonas estava ali. Jonas conseguiu ligar o caminhão depois de minutos de pânico, as mãos ainda tremendo, o suor colando a camisa ao corpo. O motor rugiu como se despertasse de um pesadelo próprio, e ele não quis olhar mais para trás. A buzina, porém, soou novamente, agora ao lado do veículo, sem que houvesse nenhum outro ali. Enquanto dirigia, os faróis começaram a falhar. Piscavam como se algo interferisse com a eletricidade. E, por um instante, ele viu o vulto de um caminhão antigo, enferrujado, correndo paralelo ao seu, mas onde deveria haver estrada só existia um barranco. O outro caminhão desapareceu logo depois, como se nunca tivesse existido. Chegando ao próximo posto de combustível, Jonas parou, ofegante. O frentista, um senhor de cabelos grisalhos e olhar cansado, o observou com atenção. Veio pela BR-303, perguntou, como quem já sabia a resposta. Jonas confirmou com um aceno. O homem apenas balançou a cabeça. Você viu ele, né? Jonas hesitou, mas assentiu. O frentista contou então a lenda: o espírito de Vidal não era o único. Aquela estrada abrigava muitos mortos, caminhoneiros que perderam a vida em acidentes inexplicáveis. E todos aqueles que ousavam atravessar o trecho durante a noite, acabavam encontrando com eles. Eles não querem justiça, nem descanso. Querem companhia, disse o frentista. Jonas sentiu um calafrio mais profundo que todos os anteriores. Ao olhar para o caminhão, viu marcas de mãos sujas de óleo no para-brisa, como se alguém tentasse entrar à força. Naquela noite, ele dormiu na boleia, mas não descansou. Sonhou com Vidal sentado ao seu lado, os olhos vazios,
o corpo carbonizado, dizendo repetidamente: "Você devia ter vindo comigo, Jonas, devia ter vindo." Ao acordar, viu pegadas marcadas de barro ao redor do caminhão. Elas começavam na estrada e terminavam exatamente na porta do motorista. Mas ninguém mais estava ali. Ou, ao menos, ninguém vivo. Na hora de ir embora, o rádio ligou sozinho. E uma música antiga tocou, a mesma que Vidal ouvia antes de morrer. "Essa estrada é um caminho sem volta", murmurou Jonas, antes de acelerar rumo ao desconhecido. Os dias seguintes foram estranhos. Jonas não conseguia se livrar da sensação de que algo o seguia. Por onde passava, pessoas o olhavam com desconfiança, como se vissem algo em sua sombra que ele mesmo não percebia. Seu caminhão parecia diferente também, mais pesado, mais lento, mesmo quando estava descarregado. Na oficina de um amigo, fizeram uma revisão completa. Nada de errado com o motor, com os freios ou com a parte elétrica. Mas o mecânico comentou, em voz baixa, que havia sentido um frio estranho ao entrar na boleia. "Como se alguém estivesse lá dentro comigo", disse. À noite, Jonas acordava com sons metálicos, correntes sendo arrastadas, gemidos longos e surdos. Tentou falar com a esposa, mas ela apenas o aconselhou a descansar. "Você está cansado, amor. Está vendo coisas." Mas ele sabia que não era cansaço. Era algo mais. Em um sonho lúcido, voltou à BR-303. Só que, desta vez, o caminhão estava cheio. Ao abrir a carroceria, viu corpos enfileirados, todos com olhos abertos, encarando-o. No centro, Vidal sorria, como se estivesse feliz por ele ter voltado. Acordou gritando. Sem saber mais o que fazer, procurou um padre de uma igreja de beira de estrada. Explicou o que estava acontecendo. O sacerdote ouviu em silêncio e então disse: "Você não trouxe apenas lembranças daquela estrada. Trouxe algo com você. E agora, você está carregando as almas dela." A tentativa de benzer o caminhão foi em vão. Durante a oração, a cruz caiu da mão do padre, e um vento gélido percorreu a capela. Jonas fugiu, ouvindo risadas distantes ecoando pelos alto-falantes do caminhão. Ele entendeu, enfim, que havia se tornado parte da maldição. E que, de alguma forma, estava transportando os mortos com ele, estrada após estrada, cidade após cidade. A morte agora viajava na boleia. As noites se tornaram insuportáveis. Jonas via vultos no retrovisor, mesmo com a estrada vazia. Uma vez, jurou que alguém passou correndo ao lado do caminhão a mais de 80 km/h. E outra, viu um rosto refletido no espelho lateral que não era o seu. Caminhoneiros começaram a evitar Jonas. O boato se espalhou rápido, ele estava marcado pela BR-303. Diziam que o caminhão dele fazia barulhos à noite mesmo desligado, que vozes saíam do escapamento e que sua sombra era sempre mais longa que a dos outros. Jonas tentou vender o caminhão. Ninguém quis. Tentou abandoná-lo, mas sempre o encontrava de volta na porta de casa. Era como se o veículo tivesse vida própria, ou pior, fosse uma prisão móvel para os espíritos que agora o assombravam. Ao passar por uma ponte estreita, ouviu batidas do lado de fora, como se alguém pendurado no teto estivesse tentando entrar. Pisou fundo. As luzes apagaram. E o rádio sussurrou: "Está chegando a hora, Jonas, você vai nos levar até o fim." Desesperado, voltou à BR-303. Parou no mesmo ponto onde tudo começou. A neblina o envolveu mais uma vez, mas agora era diferente. Havia vozes nela. Cantos fúnebres. Risadas. O som de pneus queimando e freios gritando. De repente, a figura de Vidal surgiu no meio da estrada. Imóvel. Esperando. Jonas desceu. E pela primeira vez, não teve medo. "Eu vim te trazer de volta", disse. Mas Vidal apenas apontou para o caminhão. "Agora você é um de nós." E naquele momento, Jonas soube. Ele não sairia dali vivo. Ou ao menos, não sairia mais como homem.
O caminhão foi encontrado semanas depois, abandonado no meio da BR-303, o motor ainda quente. Nenhum sinal de Jonas. Mas havia marcas de mãos por toda parte, por dentro, por fora, no teto, nos vidros. Como se dezenas de pessoas tivessem tentado escapar dali. A polícia não encontrou rastros. O caso foi arquivado como desaparecimento não esclarecido. Mas os caminhoneiros da região sabiam. E evitavam aquela estrada a qualquer custo. Dizem que, em noites de neblina, ainda se ouve a buzina de um caminhão solitário. Relatos começaram a surgir, um caminhão antigo, dirigindo sem motorista. Sempre na mesma estrada. Sempre no mesmo horário. Os faróis se acendendo sozinhos. A buzina soando no vazio. E os poucos que tiveram coragem de seguir atrás desse caminhão relatam a mesma coisa, uma silhueta no banco do motorista, olhos sem brilho, mãos firmes no volante. Mas quando o ultrapassam, o banco está vazio. Dizem que o espírito do caminhoneiro agora é parte da BR-303. Que ele busca por novos viajantes para acompanhá-lo. Que cada viagem é uma nova tentativa de trazer companhia para os mortos que ele carrega. E que, se você ouvir uma buzina atrás de você naquela estrada, é melhor não olhar no retrovisor. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode